Bom, mostrando aqui agora, então, os trades que poderiam ter sido feitos à tarde, a gente fez esses trades aqui embaixo, né? Essa supply aqui, ela não deu trade, né? O preço varou, então no M1 nada aconteceu. E aí eu fiquei pensando então que nós teríamos essa outra supply aqui no M15. Isso tudo, gente, dentro do H4, né? Isso tudo antes de fazer um choque no H4, tá? A gente tá fazendo um trade aqui, como eu disse, meio que pelo risco. Simplesmente esperando para ver se tem reação e quando tem reação, entrando e tentando tirar o risco rapidamente. Com isso a gente vai treinando. Eu comecei a pensar o seguinte, vamos tentar marcar algumas supplies nessa região aqui, ó, para ver onde é que de repente o preço no M15 vai reagir, né? Marquei essa daqui porque era uma região que o preço poderia vir fechar esse imbalance, né? A gente tem aqui uma janela de imbalance também. Inclusive, eu acho que eu poderia colocar essa supply até um pouquinho mais abaixo, porque de repente podia vir só cobrir a janela de imbalance, né? Apesar de que eu não faria isso, porque eu acho que viria até aqui o preço, né? Eu acho que o preço vai vir até essa ponta. Vamos ver aqui nesse imbalance dev aqui. Olha, a gente vê que aqui tem uma região de imbalance, então eu cobriria essa parte aqui também. E eu acho que basicamente são essas regiões que eu faria isso. Isso aqui deu uma pernada que rompeu esse fundo, né? Eu acho que essa daqui é a principal, né? Mas vamos ver como é que o preço reage nas outras. Essa daqui era a principal, na verdade, né? Mas essa aqui a gente já passou por ela. Eu ainda não estou usando os outros indicadores maravilhosos do Roberto Heineken, porque eu tenho que tomar vergonha na cara e pagar o TradingView, né? para realmente ter acesso a mais indicadores ao mesmo tempo, porque aqui eu só tenho acesso a 3 e em Balance Dev eu uso muito. Então eu ainda não encontrei forma de usar os indicadores do Roberto, né? Mas eu tô super afim de usar aquele indicador do fundo forte e topo forte, fraco e tal. Eu acho que ele poderia ajudar muito quando a gente for setar alvos curtos, né? Que é uma coisa que eu ainda tô tendo um pouco de dificuldade. Por exemplo, às vezes eu fico ansiosa, sabe? Eu fico olhando aqui com certa ansiedade, vai, não vai. Mas enfim, acredito que fazendo esse exercício mais vezes a gente vai chegando lá, né? Vai melhorando o nosso mindset mesmo. Bom, então viemos aqui no M15, não deu entrada para mim. E eu falei assim, então vamos esperar para ver nas supplies e procurar short lá. Então viemos aqui por 1 minuto. Eu vou apagar essa super demanda aqui, essa super supply de H4. Gostaria de apagar, né? Mas só para ficar melhor. Então, cara, o que o preço fez aqui, né? Vamos dar uma analisada. Cara, na verdade, se eu tivesse feito esses 2 trades aqui de manhã, se eu fosse realmente, né, trader, eu teria fechado meu computador e ia comprar tomates e nabos para para fazer o jantar, sabe? O almoço ou o jantar, ia relaxar, né? Mas como eu quero aprender isso aqui, eu quero me tornar uma trader virtuosa, então eu tô meio assim, toda hora que chega aqui nessas demandas, nessas supplies, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Você vê que aqui, ó, o preço veio aqui, varou, né? Então, essa daqui já foi. Quando o preço chegou nessa supply aqui, essa supply aqui me deu um trabalhão e nela eu teria tomado um stop. Por quê? Porque, cara, o preço chegou nela e fez um pavio, né? Caiu, eu falei assim, bom, não fez choque, né? Vim no Shock Finder, não fez choque, só fez choque aqui. Inclusive fez um choque aqui, né? Desculpa, eu meio que tô lembrando aqui como é que foi esse trade, né? Fez um choque aqui. Que saco isso.
Já sei, muitas mensagens. Então, o que seria o correto de fazer, né? Teria sido vir aqui fazer uma entrada. Cara, isso aqui é o trade system, né? Deu choque e fez entrada, sabe? Só que eu fiquei em dúvida com isso aqui, cara. Eu fiquei em dúvida porque, tudo bem, isso aqui pode ser considerado um sweep, né? Pode, mas isso aqui também parece um pouco um topo duplo. Então, isso aqui já me deixou um pouquinho cabreira. E eu também não gostei que a gente teria 0,25 de stop, sabe? Eu achei ele longo. Então, eu pensei o seguinte, eu vou colocar... Na verdade, seria aqui, né? Não, seria aqui mesmo. Eu vou colocar só no pavio, né? Quando eu pensei em colocar só no pavio, o preço não voltou para buscar, isso me causou uma ansiedade. Eu falei assim, oh, caramba, agora o preço vai lá, vai voltar lá para aquela demanda, eu perdi o trade. Isso não foi legal sentir isso, né? Mas quando o preço estava caindo, eu percebi que ele estava também criando uma zona aqui de liquidez. Isso daqui, eu já tinha visto no trade de ontem, isso aqui, o preço, quando ele fez isso, ele voltou, sabe? Ele chegou numa demanda que assim, ele fez assim, pá! Varou isso aqui tudo. Então, falei, cara, não tá bom isso aqui, eu vou tomar um stop nessa jossa, né? E eu fiquei em dúvida se eu deveria. E outra coisa que eu fiquei em dúvida também, né? Será que a entrada seria aqui ou seria aqui? Ó, nesse candle, né? Porque quando a gente... É nesse aqui mesmo? Porque o choque foi aqui, né? Ah, não, acho que eu tô confundindo isso aqui com outra região. Não, essa aqui só tinha essa entrada mesmo. Cara, eu ainda tô muito na dúvida, pra ser muito honesta, eu ainda tô bastante na dúvida se devo colocar só nos pavios ou se devo pegar esse candle aqui, né? Só o pavio é maravilhoso porque a gente sairia do risco, olha, aqui, né? Se fosse só no pavio. O tempo mostrou que se eu tivesse feito esse trade, se eu tivesse posto no pavio, eu não teria tomado eu teria tomado um stop, mas eu não teria tido prejuízo, sabe? Porque como a gente pode ver aqui, ó, o preço veio aqui, né? Buscou a nossa entrada, caiu aqui, né? A gente teria então feito a parcial em 2-1 e a gente não teria tomado um prejuízo, né? Mas isso aqui me deixou muito na dúvida, né? Será que eu não deveria, ao invés disso, pensar o seguinte, que o preço ele ia cair aqui, né? Depois ele ia vir para cá fazer isso aqui, captar toda essa liquidez, essa zona, e ainda por cima fazer fazer um sweep aqui, talvez até um pouquinho acima dessa supply, e aí depois cair. Cair para as demandas inferiores mesmo, né? De M15 ou até de H4. Então, isso aqui teria sido um stop maior ainda, né? De 0,35. Para eu ter um risco retorno aqui de 2, eu teria tomado... esse stop aqui ele teria ido pro meu bolso, né? E eu ainda não sou muito preparada para tomar stop, sabe? Ainda mexe comigo. Então, enfim, o que eu fiz no final? Eu teria feito isso aqui e eu teria tido um prejuízo de 0,35, né? Aqui foi preju, e eu acho que a gente tem que ficar muito esperto aqui quando que entra em pavio, sabe? Quando que não entra. Por exemplo, olha que bobagem que eu fiz aqui. Eu devia ter escolhido entrar só no pavio, né, cara? Se é que eu escolhi... não, foi isso mesmo que eu mostrei, né? Porque se eu tava contando que o preço iria vir aqui acima do pavio para fazer um sweep, não tem porquê eu colocar a entrada aqui, né? Seria uma bobagem. Eu podia até colocar a entrada aqui, ó. Acredito que ele vai vir fazer isso, põe a entrada aqui na ponta desse pavio, sabe? Diminui o risco bastante, ó, 0,25, né? Mas enfim, é complicado porque são coisas que a gente acredita que vão ser feitas, mas, sabe, vai que não faz e eu ia ficar chateada. Enfim, o vídeo tá ficando muito longo aqui, que eu tô falando demais. O preço fez isso, eu tomei um stop, né? Com ou sem prejuízo, não sabemos. E ele veio para essa outra demanda. Quando ele chegou aqui, ele fez esse sweepão, né? E ele fez um choque, né? Então,
aqui eu acho que já não tinha muita dúvida, né? A entrada, ela seria aqui e eu não sei ainda se eu colocaria a entrada aqui ou acima desse pavio, né? O Roberto, eu acho que colocaria até acima da OB, né? Eu tô tentando treinar, fazer dessa maneira aqui, para ver quando é que dá certo, quando que não dá, né? Eu ainda quero mensurar todos esses números. Colocaria um risco-retorno aqui de 2. Aqui foi que eu fiquei na dúvida, né? Que eu teria talvez tomado um outro stop, porque eu falei assim, bom, o choque foi aqui, né? Aqui já teve um choque, né? Não tinha muito por que eu pensar que isso aqui era uma queda, né? Não, acho que, eu não sei, eu fiz uma outra entrada aqui em algum lugar, enganada, e deu um stopzinho também, mas foi um stop que se pagou, sabe? Era um candle muito pequenininho. Eu gostaria de encontrar, mas não quero que o vídeo fique muito longo, que é chato de fazer o download, né? Aqui eu fiquei um pouco noiada, porque o preço desceu, né? Tudo bem, aqui ele já tinha pago o meu stop, né? Quando ele veio aqui, mas até ele fazer isso, olha como ele ficou aqui, né? Ele ficou fazendo essas pequenas acumulações aqui. Eu falei, isso aqui pra mim é sinal de que ele vai vir aqui, ou de que ele vai vir pra cá, né? Se ele viesse pra cá direto, eu acho que eu fiz uma entrada aqui, Roberto. Não me pergunte qual que foi a minha ideia, tá? Eu acho que foi uma entrada estranha. Talvez no outro gráfico era uma entrada que fazia sentido. Vou dar uma olhadinha rapidaço aqui, peraí. Tá de sacanagem, né, véi? Devia ter preparado isso aqui antes, né? Já deixar bonitinho pra fazer o vídeo. Cara, nesse gráfico aqui, mostrou ali também, cara. Eu não sei, eu fiz alguma coisa errada aqui. Porque já tinha dado choque, né? Ah, não. O choque tinha sido aqui, ó. Minha ideia foi isso aqui, olha, Roberto. Eu gostaria de ter uma ferramenta para, sabe, selecionar as ferramentas que a gente usa mais. O preço veio aqui, olha, ele tinha feito meio que um choque em relação aqui, mas aqui não, né? Então a minha ideia foi que ele fez aqui, aí depois sim ele caiu, sabe? Então que faria sentido fazer uma entrada nesse candle aqui, tá vendo? Apesar de que aqui já podia ser considerado choque, né? Anyways, foi uma entrada aqui que depois eu vou analisar com mais calma no outro gráfico, mas ela teria se pagado, né? Mas eu acho que nesse gráfico aqui tá um pouquinho diferente mesmo. Anyways. Essa daqui deu errado, mas ela se pagou. Ah, não, aquela deu errado, mas ela se pagou. E essa aqui foi a operação que a gente estava esperando, né? Que a gente poderia colocar aqui também, né? E essa operação aqui foi uma operação muito bonita, que deu certo, olha. Realmente, esse pavio aqui, né, teria dado certo. E eu acho que, porque ele já tinha feito o sweep, ele não tinha muito por que voltar, sabe? Isso que eu tô tentando entender, né? Aqui ele tinha por que voltar e subir, sabe? Porque isso aqui era um M15 decisional. Essa M15 aqui, ela já é a última M15 praticamente, né? Eu acho que ainda tem mais uma, se não me engano, né? Mas enfim. O preço voltou e aqui, né, vindo aqui pro M15, uma vez que a gente, né, pegou a nossa entrada aqui, ó. Desculpa, eu vou mostrar. Pegou a nossa entrada aqui, né? Aqui no 2 para 1 tiramos o risco e aí a gente vê o que que acontece, né? A gente ainda tem mais uma M15 aqui, o preço pode muito bem ir lá. Então, quais seriam talvez alguns possíveis alvos, né? Para mim, o principal alvo era aqui. Eu vou acabar o vídeo rapidão para ele dar menos de 15 minutos. O alvo para mim era aqui. E
teríamos tido mais quase 2% de lucro, o preço foi mais abaixo ainda, mas eu acho que eu teria tirado ele por aqui, né, pela metade, né, enfim. Beijo!